9h11, bom dia! Oi, gente, tudo bem? De volta aqui no A Casa é Sua. E claro, um bate-papo super especial. Vamos falar sobre divórcio, partilha de bens. É o Explicando Direito que está começando. Explicando Direito. Muito bem, gente, o Explicando Direito desta quinta-feira, a gente vai bater um papo com a advogada Fernanda Facchinetti. Ela está aqui junto com a gente novamente. Seja bem-vinda, Fernanda. Já é de casa, né? Literalmente já sou de casa. Muito obrigada, Alex. Obrigada a todo mundo aí de casa que está acompanhando a gente. Que bom você estar aqui com a gente novamente para um assunto muito importante, né? Muito interessante também, né, gente? Porque no começo é tudo tranquilo, tudo muito bom, né? Gostoso de aproveitar, enfim, vida de casados. No começo é meu bem, meu bem, meu bem. Depois, meus bens. Parafraseando uma música do Juan Marcos e Vinícius. E por incrível que pareça, cai muito bem aqui no nosso tema de hoje. É sobre partilha de bens no divórcio, gente. É o momento aí para você tirar suas dúvidas também. Enviar sua mensagem aqui no 992724655 ou na nossa live. Já estamos ao vivo também no nosso Facebook. Participe, interaja junto com a gente. Fernanda, um assunto aí então que vai levantar muitas dúvidas das pessoas, porque no começo é tudo tranquilo, né? Mas depois nem tudo segue do jeito que a gente quer e as pessoas acabam indo para um lado e para o outro. Mas chega o momento da partilha de bens, né? Exatamente, Alex. Como você bem disse, no começo é tudo um mar de rosas, mas depois entra o assunto delicado da partilha de bens, e é aí que o advogado entra, e é aí também que entra o poder da informação na vida daquela pessoa que está passando por esse processo doloroso e muito delicado. Então, acima de tudo, bom senso, cuidado, é um momento de muito sofrimento, e a gente tem que ter cautela na hora de orientar, e a pessoa também que está passando por esse momento tem que ter bastante cautela na hora de buscar informação. Mas a primeira dúvida, até te interrompi. Fica à vontade. É que, na verdade, é muita ansiedade para falar sobre esse tema, Alex. Exatamente. A primeira grande dúvida que as pessoas têm quando procuram um advogado, ou eu escuto as pessoas comentarem em rede social, em roda de amigos, que quem tem uma união estável, não documentada, não Sim. feita por meio de escritura pública, não deve judicializar, não deve formalizar o processo de partilha de bens, com a consequente dissolução de união estável. E aí está o primeiro grande equívoco da pessoa que vive em união estável. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de dizer que quem vive em união estável, com documento de escritura pública de união estável, quem vive em união estável sem documento e quem é casado formalmente, todos devem, por segurança própria, procurar meios de formalizar o processo de partilha de bens quando finalizar a união com seus respectivos esposos e esposas. Fernanda, pegando um gancho aí a respeito dessas questões de regimes, né, de união, tem a união estável, que você até frisou pra gente aí, mas tem outros regimes também, né? Eu queria que você explicasse pra gente quais são esses. Exatamente. Existem vários regimes de partilha de bens. Mas o que a gente sempre direciona informação é o comunhão parcial de bens. Por quê, Alex? Porque é o regime de partilha de bens convencional. Quando a pessoa não tem nada em específico para resguardar ou não tem nenhuma... Algo de muito valor, por exemplo? Não, nenhuma exceção, ela opta pelo comunhão parcial de bens. E as pessoas que optam por viver em união estável, documentada ou não, também estão sob o regime de comunhão parcial de bens. Mas, afinal, que regime é esse? É aquele que, quando você passa a viver com a pessoa, quando você contrai o matrimônio com ela, todos os bens e dívidas adquiridos são partilhados na proporção de 50% para cada. Até as dívidas. Inclusive as dívidas. Gente do céu. Eu ouso dizer para você que as dívidas dão mais problema no processo de partilha de bens do que os próprios bens. A pessoa acaba não tendo quase nenhum bem, né? Mas as dívidas acabam herdando. Tendo em vista a situação atual econômica do país, as dívidas são maiores que os bens, sim, Alex. Outra dúvida que eu gosto, na verdade não é dúvida, é uma orientação que eu gosto de frisar, é sobre o prazo para entrar com esse processo de partilha de bens. É um prazo longo, mas você tem que ficar de olho, que é o prazo de 10 anos da separação de fato.
10 anos. 10 anos. Para toda a união tem esse período. No caso, a pessoa se separou, ela tem um prazo de 10 anos para entrar com essa ação. Exatamente. Por que eu gosto de frisar? Porque muita gente ainda me procura me indagando sobre abandono de lar. Ah, Fernanda, é verdade que se eu sair de casa eu perdo o direito sobre os bens? Não, gente, isso não existe, tá? Isso já caiu por terra há muito tempo, então ainda que você saia com a roupa do corpo, você ainda tem 10 anos para requerer a partilha de bens. Mas existe algumas exceções que eu gosto de frisar, principalmente para a família de baixa renda. Vamos trabalhar com hipóteses e exemplos, Alex, para facilitar a compreensão do pessoal que está acompanhando a gente. Imagine aí que o Alex seja casado e obtenha um imóvel muito pequeno, aí, de não mais de 200 metros quadrados. Sim. E aí, a esposa do Alex simplesmente desapareça. Sumiu. Anoiteceu e não amanheceu. Largou o Alex, foi embora, fugiu de casa. Exatamente. Passou 3, 4 anos e nada dela voltar, você não possui informação de onde ela está, você não possui outro bem além desse que vocês usavam como moradia. Aí existe a possibilidade de um uso capião familiar. Mas aí já é assunto para outra entrevista. Mas é importante saber que o abandono de lar em si, ele não existe. Mas existe algumas regrinhas que podem ser aplicadas em casos especiais e específicos. Fernanda, pegando um gancho a respeito desse período também, né, que você havia falado. Tem muita gente que acaba se separando, mas acaba protelando isso, deixando... Enfim, eu acho que acontecia muito antigamente, né? Hoje a pessoa já se separou, já dá entrada nesse processo. E para essas pessoas que passou o prazo de 10 anos, como é que funciona isso? Ela tem direito ainda à separação de bens? Tem direito a algum bem, a algum imóvel? Como é que é? Em regra, Alex, não, porque prescreveu o direito dela requerer judicialmente ou administrativamente a partilha desses bens. Automaticamente a pessoa perde, então? Exatamente. Mas é bom dizer que tudo no direito depende e que é importante que a pessoa que esteja nessa situação procure uma orientação jurídica, né, especializada, para poder orientar de acordo com o caso específico, né? Porque cada caso no direito é um caso. E você até frisou bem, né? Do direito depende sempre, né? Exatamente. Outra coisa, Alex, vamos fazendo gancho aqui, que são dúvidas assim, eu separei aqui para trazer para o pessoal, dúvidas recorrentes, aquelas campeãs do escritório, das redes sociais, de quais bens entram na partilha. Eu já falei que na comunhão parcial de bens, que é o regime convencional, é parcelado... dividido na proporção de 50% para cada. Mas existem algumas verbas que as pessoas ainda têm dúvidas se entram na partilha de bens. Por exemplo, verbas trabalhistas. O que você acha? Olha, verbas trabalhistas, eu acredito que entra também, né? Entra. Aposentadoria. Verbas previdenciárias. Previdenciárias também? Também. Imagine você que está com um processo previdenciário tramitando aí há 10 anos, referente ao período que você trabalhou numa determinada empresa, e nesse período você estava casado ou vivia em união estável. Pensões também entra, Fernanda? A pensão em si não, mas a verba previdenciária referente aos atrasados dessa pensão podem entrar sim. Outra dúvida, FGTS. Olha, até o FGTS. Até o FGTS. Ah, Fernanda, mas quando a gente ficou casado por 15 anos, mas quando a gente se separou, eu não saí do serviço. Olha só o que o ex-companheiro pode fazer. Ele pode requerer para o juiz oficiar a Caixa Econômica Federal para limitar, para barrar, digamos, reservar parte desse FGTS para uma futura partilha em benefício da ex-esposa ou do ex-esposo. Olha, a pessoa já casa e já tem o direito também ao FGTS do cônjuge também. Claro que referente ao período que eles estavam juntos. Tem essa questão do período também. Exatamente. Se o período que ele estava trabalhando não estava casado com ela, ela não tem direito. Mas se é um período que eles estavam juntos, ela tem direito. Começa a contagem a partir do momento que eles Exatamente. se casaram, né, Fernanda? Prêmio de sorteio, loteria, sorteio de bingo, tudo. entra na partilha. Imóveis financiados, realidade de várias famílias brasileiras. Muito Todo mundo tem um imóvel financiado. Sim. Entra também na partilha. Lembrando que o que entra, Alex, não é o imóvel em si. Porque se ele está financiado, ele está alienado a algum banco. Então, teoricamente, quem ainda é dono do imóvel é o banco. Então, só vai entrar na partilha de bens aquela porcentagem referente às parcelas pagas. Existe uma maneira assim, de partilha do divórcio acontecer sem a partilha de bens? Alguma questão assim
que não tem a partilha de bens, Fernanda? Existe sim, é até uma regra bem recente. A lei fala que ninguém é obrigado a permanecer casado, senão da sua vontade. Logo, imagine que o Alex seja casado e ele queira se divorciar. Sim. Não tá dando certo, ele quer se separar, ele não quer constar mais como casado, quer passar a viver como divorciado. Mas a partilha de bens está bem enrolada, está bem complicada, vai ser difícil de resolver isso num curto espaço de tempo. Ele pode pedir para o juiz que decrete liminarmente o divórcio dele, então ele passa a ser divorciado, ficando pendente só a questão da partilha de bens. Em relação à questão da união estável, né? A pessoa, você até falou sobre a união estável, ela tem que apresentar algum tipo de prova, por exemplo, que eles estavam vivendo juntos, enfim. Como é que funciona isso também? Se tiver a escritura, que é aquele documento feito diretamente no cartório, é que lá vale como prova. Mas se não tiver, que é a grande realidade dos casais que vivem dessa forma, é importante comprovar. Por que meio? Fotos, documentos de empresas que constam o nome dos dois, certidão de filhos menores. Também. Exatamente, porque se o casal vive em união estável há 10 anos e tem um filho de 9 anos, a gente subentende-se que ele está, no mínimo, há 9 anos juntos. Exatamente. Fernanda, uma dúvida também. O casal, por exemplo, entrou em processo de separação, né? E um dos cônjuges acaba falecendo. Como é que funciona esse tipo de questão, a divisão de bens? E eles acabam tendo filhos também. Como é que fica esse imbróglio, assim, vamos dizer? A lei diz que os bens são partilhados a partir da data do casamento ou a partir da data da união estável. Sim. E entende-se que esse período encerra-se com a separação de fato. O que quer dizer? Que por mais que ainda no papel eu esteja divorciado, o que importa para o juiz, para a questão de partilha de bens, é o dia que efetivamente a gente parou de viver junto, que a gente passou a viver separado de fato. Oficialmente, tá? Oficialmente eu digo assim, a partir do dia que você saiu de casa, por exemplo. A partir do dia que vocês efetivamente decidiram viver juntos. Sim. Mesmo que ainda, no papel, vocês estejam casados. Até você tocou nesse ponto importante, né? Deram pedido de separação. Eles têm que conviver junto até a formalização desse pedido? A pessoa, quando sai primeiro da residência... Enfim, ela perde algum direito? Como é que funciona isso? Não, ela não Fernanda? perde. Como eu já disse para você, não existe a questão do abandono do lar. Existe até uma decisão muito bacana que os tribunais vêm acatando recentemente, é que quando um companheiro sai deixando o outro no imóvel, tendo esse casal só um imóvel, eles podem requerer judicialmente a cobrança de 50% do aluguel. Então, é uma decisão que eu já vi vários casos aqui na cidade do cônjuge que saiu de casa, do companheiro que saiu de casa, ter direito a 50% do aluguel para ele não ficar totalmente desamparado enquanto esse processo de divórcio está tramitando. Fernanda, algo mais a destacar? Última dúvida, campeã. Como eu disse para você, eu separei algumas dúvidas para deixar muito claro para o pessoal que está ouvindo a gente. Herança e doação. Herança entra na partilha de bens? Depende muito do regime de casamento, de partilha de bens. Como a gente está usando aqui a comunhão parcial de bens, Sim. Teoricamente a herança não entra, porque a herança é um bem que foi deixado individualmente para aquele companheiro, para aquela pessoa. Doação também, em regra, não entra, a menos que a doação tenha sido feita pro casal. Agora, se ela foi só feita para uma pessoa, em regra, ela também não entra na partilha de bens. Então, em regra, herança e doação não entra. Precisa estar documentada para casal, por exemplo? Preciso, deve estar direcionado ao primeiro e o segundo, para a segunda parte, aos dois, ao pessoal, ao casal. Fernanda, creio que muita gente tem dúvidas, né? Tá aí entrando em processo... Tá pensando em se separar, né? Enfim, acabou o amor, digamos assim. Quem procurar? Tem que procurar quem primeiro? Ela consegue esse atendimento gratuito, por exemplo? Deve procurar primeiramente um advogado? Como é que funciona? A orientação inicial é procurar um advogado para se informar a respeito de direitos, deveres e obrigações. A depender do valor dos bens e da renda do casal, enfim, eles podem conseguir atendimento jurídico gratuito, tanto na FIPAR, quanto na UEMS, como na Defensoria Pública. Sim. A depender dos bens, esse atendimento não é possível, porque esses órgãos têm um limite de valor de bens. Aí será necessário procurar um advogado particular, tá? Lembrando, Alex, que o divórcio ele poderá ser sempre ou judicial, que é lá no fórum, onde demora um pouquinho mais,
ou extrajudicial, que é no cartório, que é rapidinho. Mas no cartório não pode ter filhos menores e o casal tem que estar de acordo com a partilha de bens. No caso é quando o casal entra em consenso, é um pouco mais rápido, vai no cartório, né? Agora, quando uma das partes não aceita, já tem que ir para juízo, então, para o fórum. Exatamente. E também, se esse casal, mesmo de acordo com a partilha de bens, tem filhos menores, a regra é que ele seja protocolado no fórum e não no cartório. Acaba tendo muita desavença nessa questão da partilha de bens ainda. Gente, porque quando entra dinheiro, meu Deus, não tem como bens... Não, isso é meu, isso eu já tinha antes de você. Não, a partir de agora é nosso. Você tocou num assunto muito bacana que eu não poderia deixar de passar sem mencionar, Alex. Eu escuto muito isso no escritório. Ah, mas esse carro eu comprei com dinheiro de uma moto que eu já tinha. Sim. E aí, de fato, se isso aconteceu, pelo menos aquela porcentagem do dinheiro não entra na partilha de bens, porque ele já tinha. Mas aí é necessário documentar. No caso de imóveis, que acontece muito de vender um imóvel e comprar um outro melhor, é importante que na escritura de compra e venda, a pessoa que está investindo um dinheiro de um bem particular, que ela já tinha antes do casamento, ela deve fazer uma cláusula de subrogação. O que é isso? Uma cláusula informando que naquela compra daquele imóvel de R$200 mil, R$100 mil foi investido apenas por uma das partes de um bem que ela já tinha antes do casamento. E aí ela vai estar protegida numa eventual partilha de bens lá na frente. Olha aí, gente, tem que estar tudo documentado, assinadinho, bonitinho, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É sempre tudo muito bom o começo, mas nem tudo é para sempre, nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Exatamente. E Fernanda, muito obrigado mais uma vez, tá? Por você estar aqui junto com a gente, tirando essas dúvidas dos nossos ouvintes a respeito de partilha de bens. E o pessoal que quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, você tem vários temas, né? Debate vários temas também nas suas redes sociais. Como é que faz para o pessoal te encontrar, entrar em contato com você, tirar mais dúvidas? No Facebook, Alex Fernanda Ribeiro Facchinetti, e no Instagram, fernandafacchinetti.adv. Semanalmente eu faço lives, eu sempre estou postando informação voltado para a área do direito de família, alimentos, partilha, inventário. Então, quem quiser ir um pouco mais de informação para não ficar perdido, começa a seguir lá. Exatamente, Fernanda, sempre ativa aí nas redes sociais. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Sinta-se convidada também aí nos próximos programas também para vir trazer um tema importante para a gente aqui no Explicando Direito. Muito obrigada, Alex, e um abraço para quem está ouvindo a gente. E olha só, para você que perdeu essa live, você pode acompanhar novamente daqui a pouquinho na nossa página, acessando facebook.com/culturafm Paranaíba, ou também no nosso site, no rcn67.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui no A Casa é Sua.